Sabe aquele cara que te liga da cadeia se passando pelo banco enquanto te oferece um empréstimo? Pois bem, esses caras aí só estão perdendo tempo, porque existem golpes que foram tão bem arquitetados que chegaram a roubar milhões e milhões de reais do povo brasileiro. Mas quais foram esses golpes? Chega mais que é isso que eu vou te mostrar. Falso profeta. Esse foi o golpe financeiro descrito como o maior já registrado no Brasil, afetando pelo menos 50 mil pessoas, a maioria da comunidade evangélica. A operação resultou em 2 mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão. O objetivo da operação foi combater uma organização criminosa que praticava estelionato e outros crimes no Distrito Federal e em outras cidades, até mesmo em outros países. O golpe financeiro era uma teia complexa, com cada detalhe meticulosamente planejado. Os criminosos formavam uma rede organizada, com hierarquia definida e divisão clara de tarefas. Falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e estelionato faziam parte do modus operandi desses golpistas. O grupo era composto por cerca de 200 integrantes. Neste grupo havia dezenas de lideranças evangélicas intituladas pastores que induziam as vítimas. Em sua maioria, as vítimas eram fiéis que frequentam suas igrejas. Assim, para fazer com que os fiéis acreditassem que eram escolhidos por Deus ou para receber a bênção, eles tinham que pagar. Muitas vezes eram quantias milionárias. As vítimas eram atraídas com a promessa de ganhos extraordinários, muitas vezes milionários. O golpe se desenrolava principalmente nas redes sociais, onde os golpistas escolhiam seus alvos, especialmente a comunidade evangélica, usando uma teoria conspiratória conhecida como Nezara Gezara. Por meio de conversas em plataformas como YouTube, Telegram, Instagram e WhatsApp, eles persuadiam as vítimas a investir, prometendo riquezas além da imaginação. Mas, após investigações, as autoridades agiram com determinação para desmantelar o esquema fraudulento. A operação policial foi meticulosamente planejada e executada. A investigação apontou crimes como falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e estelionato. Policiais civis foram às ruas, cumprindo mandados de prisão e busca e apreensão. 2 suspeitos foram detidos preventivamente, enquanto outros locais foram revistados em busca de evidências. Banco Marca. No ano de 1999, o Brasil passava por momentos difíceis na economia. O Plano Real, que tinha como objetivo estabilizar a moeda brasileira, estava sob pressão devido a crises em outros países. O Banco Marca, dirigido por Salvatore Cacciola, se deu mal nessa situação. Eles tinham investido muito em dólar, apostando que o valor da moeda ia cair. Mas quando o governo aumentou o preço do dólar, o banco perdeu milhões. Cacciola foi até o Banco Central pedir ajuda e o governo concordou em socorrer o banco. Mas esse socorro custou caro, cerca de 3,7 bilhões de reais, o que seria muito mais hoje em dia. O problema é que Cacciola não estava jogando limpo. Ele tinha informações privilegiadas do Banco Central, o que levou a uma investigação e até mesmo a uma CPI. Como resultado, muitas pessoas perderam dinheiro e alguns diretores do Banco Central foram demitidos. O presidente do Banco Central, Francisco Lopes, foi até condenado a 10 anos de prisão. Quanto às vítimas, muitas delas eram investidores comuns, pessoas que confiaram suas economias no Banco Marca. Muitos perderam tudo o que tinham e foi um golpe duro para muitas famílias. Algumas conseguiram recuperar parte do dinheiro através de ações judiciais, mas para muitas outras o prejuízo foi irreparável. Salvatore Cacciola fugiu do Brasil e foi preso na Europa em 2008. Mas muitos dos investidores do Banco Marca nunca tiveram a mesma sorte. Georgina Freitas. Georgina de Freitas era uma advogada e procuradora previdenciária.
Durante 2 anos, liderou uma rede que realizou fraudes enormes no INSS, concedendo indenizações falsas a pessoas inexistentes. Em março de 1991, uma investigação interna do INSS descobriu que um motorista de empilhadeira havia recebido uma indenização de 90 milhões de dólares, o que hoje equivaleria a bilhões de reais. A Advocacia Geral da União conseguiu anular essa indenização em 2010, evitando um prejuízo enorme ao país. Georgina fugiu em 1992 com a ajuda de um mafioso chileno ligado a esquemas de corrupção. Ela foi presa na Costa Rica em 1997 e, ao voltar ao Brasil, foi condenada a devolver 200 milhões de reais. Surpreendentemente, ela foi solta em 2010. Na época, o dinheiro desviado pela quadrilha era equivalente à metade de toda a arrecadação do INSS. Boi gordo. Na década de 1980, surgiu a empresa engorda de gado nas fazendas reunidas Boi Gordo, mais conhecida como Boi Gordo. Eles tinham o ator Antônio Fagundes, famoso pela novela O Rei do Gado, como garoto propaganda. Há 2 anos atrás eu investi em gado e realizei um velho sonho, de me tornar fazendeiro. Hoje somos 15 mil parceiros formando uma grande família, investindo em produção e obtendo uma das maiores rentabilidades do mercado, com a garantia e a experiência de quem já resgatou 8 milhões de arrobas em 10 anos de sucesso. Faça como eu, invista com a Boi Gordo. Fazendas Reunidas Boi Gordo. Quem tem cabeça, investe em gado. Com a Boi Gordo. A Boi Gordo prometia lucros enormes através da compra de bois Nelore em fazendas no Sudeste e Centro-Oeste. Eles ofereciam 2 opções: comprar 18 bois em pagamentos mensais durante 18 meses ou comprar 30 bois de uma vez por R$ 245 por cabeça. Muitos investidores foram atraídos pela promessa de lucros de mais de 40%. No entanto, a Boi Gordo não era o que parecia. Na verdade, era um esquema de pirâmide. Eles pagavam os clientes mais antigos com o dinheiro dos novos investidores. Quando o dinheiro parou de entrar, a pirâmide desmoronou em 2001. A fraude afetou cerca de 32 mil pessoas, causando um prejuízo de 6 bilhões de reais. Entre os prejudicados estão famosos como Antônio Fagundes, Benedito Rui Barbosa, Marisa Hort, Hans Donner, Evair, Vampeta, César Sampaio, Luiz Felipe Scolari e até mesmo Erasmo Carlos. No entanto, os mais atingidos foram pessoas de classe média. 70% dos credores da Boi Gordo tinham aplicações inferiores a 40 mil reais. Além disso, investidores de 18 países diferentes também foram lesados. Depois da falência da empresa, uma fazenda de propriedade da Boi Gordo em Mato Grosso foi vendida por 146 milhões de reais. Essa fazenda foi adquirida em leilão em 2017 e rendeu um lucro de 22,3% ao ano para os investidores. Mas o dinheiro da venda não foi para os mais de 30 mil credores. Ele acabou engordando o patrimônio do Grupo Golin, um grande conglomerado do agronegócio. Até hoje existe uma associação de pessoas que foram lesadas pela Boi Gordo. Eles têm cerca de 8.400 pessoas cadastradas na associação, que representam todas as vítimas que querem recuperar o dinheiro que perderam no esquema. Essas pessoas têm mais de 500 milhões de reais a receber, que é o total do dinheiro que elas investiram na Boi Gordo e que não receberam de volta. Porém, mesmo com essa associação, ainda existem outros grupos de credores, ou seja, outras pessoas que foram lesadas, mas que não estão afiliadas à ALBG. Esses credores, tanto os da ALBG quanto os que não estão afiliados, estão buscando formas de recuperar o dinheiro perdido. Isso pode incluir ações legais contra os responsáveis pelo golpe ou qualquer outra medida que possa ajudar na recuperação dos investimentos perdidos. Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato é considerada o maior golpe já registrado no Brasil. Um montante incrível de 42,8 bilhões de reais foi desviado, sendo que só na Petrobras o prejuízo foi de assustadores 88,8 bilhões de reais. Os números impressionam.
mais de 1.200 processos abertos, 160 prisões, algumas temporárias, 52 acordos de delação premiada, 209 acusados e 105 condenados. Isso sem contar os 5 acordos de leniência e as 16 grandes empresas envolvidas. Mas o impacto não para por aí. Mais de 2,9 bilhões de reais foram recuperados pelo Estado, incluindo 700 milhões de reais repatriados. No total, foram solicitados 37,6 bilhões em ressarcimento. Os criminosos envolvidos nas fraudes enfrentam penas que somam incríveis 1.140 anos de prisão. E a causa principal disso tudo? Fraudes em licitações na Petrobras. A operação é liderada por uma das maiores forças-tarefas já montadas pela Polícia Federal, comandada pelo juiz Sérgio Moro, conhecido por sua dedicação em julgar casos de corrupção. A Lava Jato não só é a maior operação em números, mas também se destaca pela firmeza das punições. Apesar de muitos processos ainda estarem em andamento e de figuras importantes ainda estarem sob sigilo, a operação já é reconhecida como a maior da história do país. Além disso, a Lava Jato expôs a corrupção em quase todos os grandes partidos brasileiros. Ainda que muitos dos acusados tenham foro privilegiado, o rigor da operação já alcançou várias autoridades. Mas não é possível que depois de tudo isso que eu te mostrei, que você vai me dar um golpe e sair desse canal sem antes se inscrever, né? Clica no botão de se inscrever aí embaixo e ativa o sininho das notificações, que assim o YouTube vai sempre mandar os conteúdos que forem postados aqui no canal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!